Boa noite, pessoal. Aqui quem vos fala é o professor Nathan, ok? E vamos estar dando sequência na nossa aula. Como fiz da primeira vez, vou estar fazendo hoje novamente, ok? Só dar uma relembrada no que foi passado na última aula. Tudo bem? Espero que estejam todos bem. E é isso aí, certo? Vamos seguir com a matéria. Então, primeiro, nós falamos aí sobre a integridade do material no qual está fazendo-se um ensaio, certo? Essa integridade do material, quando afetada ou não, tem as diferenças entre os ensaios, correto? Então, seguindo aí a ideia da integridade do material, a gente ramifica isso em dois tipos de ensaios, que são os ensaios destrutivos e os ensaios não destrutivos, ok? Dos ensaios destrutivos, eles provocam a inutilização da peça, do material, da ferramenta, da amostra. Ele vai inutilizar o material, seja ele de forma parcial ou seja ele de forma total. O que significa essa inutilização? Significa que ele vai deixar de ser útil, vai deixar de ter uma função, ok? Então, o que quer dizer? Que nos ensaios destrutivos, como o próprio nome já diz, né, eles vão destruir a peça, ok? Não, né, no sentido literal da palavra destruir, mas sim de deixá-la inutilizável, certo? Deixá-la inútil mesmo. Ela não vai, a partir do ensaio ali, ela perde a sua função de trabalho, ok? Nós vamos falar de vários desses ensaios, né? E colocar como exemplos bastantes deles, onde vemos eles de muitas formas, ok? Seguindo, então, a gente tem o outro lado da ramificação, que é os ensaios não destrutivos. Nesses ensaios, o que acontece? Não compromete a integridade da peça, correto? Então, quer dizer o quê? A peça, mesmo após o ensaio, ela ainda continua tendo função, continua trabalhando. Seja uma amostra, seja uma peça, seja uma ferramenta, seja um corpo de prova, né? Como já explicamos o que é corpo de prova. Então, o que significa que quando não compromete, né, a condição física, química ou metalúrgica desse material, significa que esse ensaio é um ensaio não destrutivo, ok? Falamos alguns exemplos também na última aula. Então aqui, né, já foi falado, ensaios destrutivos são aqueles que deixam algum sinal na peça ou corpo de prova submetido ao ensaio, mesmo que não fiquem inutilizados, tais como tração, compressão, cisalhamento, dobramento, flexão, embutimento, torção, dureza, fluência, fadiga, impacto, macro e micrografia, ok? Então esses são exemplos de ensaios destrutivos. Não somente esses, ok, pessoal, mas existe vários outros ensaios destrutivos e vamos estar falando talvez de alguns deles fora dessa lista também, certo? Mas vocês vão ver que é bastante interessante. Vou estar passando também mais à frente alguns links de vídeos de ensaios destrutivos para vocês estarem conhecendo melhor cada um, certo? Nos ensaios não destrutivos, os ensaios são aqueles que após a realização não deixam nenhuma marca ou sinal e por consequência, então nunca inutilizam a peça ou corpo de prova. Por essa razão pode ser usado para detectar falhas em produtos e acabamentos e acabados, semi-acabados também. Os ensaios não destrutivos tratados são o ensaio visual, ok? Líquido penetrante, falamos bastante sobre isso na última aula. Partículas magnéticas, ultrassom e radiografia industrial, ok? Esses são exemplos de ensaios não destrutivos. Significa o quê? Não vai estragar a peça, não vai deixá-la inútil, né? Ela vai continuar útil com a sua função predestinada para estar trabalhando, ok? Aí terminamos a nossa matéria naquele slide, ok? No slide anterior. E vamos dar sequência na matéria a partir daqui, ok? Então vamos lá.
Primeiramente, estaremos falando sobre o ensaio de tração, correto? Então vamos para o seu conceito. O ensaio de tração consiste em submeter o material a um esforço que tende a alongá-lo até a ruptura. Os esforços ou cargas são medidos na própria máquina de ensaio. Então, vamos acabar de ler o slide. Os ensaios de tração permitem conhecer os materiais, como eles vão reagir aos esforços de tração, quais os limites de tração que suportam e a partir de que momento eles se rompem. O equipamento é realizado numa máquina universal de ensaio. Então vamos lá. O ensaio de tração, ele vai submeter o material ou a peça, ou um corpo de prova, a um esforço a tender a alongá-lo, certo? O que significa? Alongá-lo é criarmos mais comprimento sobre ele, A gente vai pegar e torná-lo de forma mais comprida. Então, a gente vai fazer isso até no ponto em que ele vai se romper, certo? A partir desse ponto, acabou o nosso ensaio. Com isso, nós vamos gerar gráficos, vamos pegar todas as propriedades, todas as informações necessárias que esse ensaio vai estar repassando para nós, ok? Tais como resistência de escoamento, resistência de ruptura, ok? A gente vai ver que a gente vamos trabalhar com tensão de escoamento, tensão de resistência máxima à ruptura, vamos trabalhar também com alongamento total. Tem uma região muito interessante que acontece durante os ensaios que chama-se região de estricção. Nós estaremos calculando essa região, o que acontece, o que é isso, certo? A região de estricção nada mais é que um empescoçamento do material antes dele se romper, correto? E com isso nós vamos gerar todas essas informações necessárias, tais como o material que está sendo utilizado no ensaio. Então o conceito do ensaio de tração simplesmente é esse. Nós vamos pegar uma peça, vamos prender ela nas garras da máquina, que é uma máquina universal de ensaios. Ela tem uma garra. Na nossa primeira aula, se eu não me engano, eu mostrei um exemplo de uma máquina dessa. Ela tem uma garra fixa embaixo e uma garra móvel em cima. Aí vamos travar as extremidades do corpo de prova e com isso vamos pôr a máquina para funcionar e vamos tentar esticar esse material, certo? Tentar não, vamos esticá-lo. Vamos esticá-lo até o limite dele. Então, esse é um tipo de ensaio destrutivo, porque nós vamos esticá-lo até que ele se rompe, ok? Então, com isso, vamos levar ele até o estágio de ruptura e o material vai se separar em duas partes, ok? Com isso, essa própria máquina, ela gera um banco de dados de números. Esses números, que são números próprios da máquina, quando jogado no Excel, nós fazemos gráficos e esses gráficos vai estar mostrando para nós todas as informações necessárias do ensaio, ok? Tais como tensão de escoamento, tensão de resistência máxima, alongamento total, tempo útil de ensaio. Nós vamos ter várias dessas informações do material, correto? Vamos iniciar então os estudos de vários de ensaios iniciados como ensaio de tração, correto? O ensaio de tração é realizado numa máquina chamada Máquina Universal de Ensaios. O vídeo, galera, eu coloquei como a descrição do vídeo aí, para quem tiver interesse em estar olhando, e por favor, tenha interesse e veja esse vídeo, porque nas provas também posso estar cobrando alguma coisa que está nesse vídeo, correto? Então, para deixar bem alinhado aqui, é só vocês colocarem lá no YouTube, Telecurso 2000, Ensaios de Materiais 03, Ensaio de Tração, Propriedades Mecânicas, tá? Esse é o vídeo todo, o vídeo completo. Lá ele vai estar mostrando a questão da movimentação das garras, como é que é feito o ensaio, como é que é fixada as extremidades da peça, correto? Eu também vou estar passando o link desse vídeo de toda forma, mas no próprio slide eu coloquei aqui porque ele vai fazer parte da matéria,
também, correto? Então, espero que todo mundo veja também esse vídeo, que é de extrema valia, de extrema importância, muito ganho de informação também, correto? Gosto muito desses videoaulas de Telecurso 2000, onde a gente aprende bastante coisa mesmo, correto? Então, espero que todos tenham entrado nesse link, né? No link não, desculpa, o link eu estaria enviando no grupo, mas todo mundo pegue e veja o link que eu vou mandar, e se eu, né, não ver pelo link, veja pelo próprio slide no qual estamos passando aqui, correto? Dando sequência, o material a ensaiar. São realizados esses ensaios em todos os tipos de materiais, ok? Seja ele aços, alumínios, cobre, latão, tudo que você quiser fazer esse tipo de ensaio, você pode estar fazendo, correto? Não tem problema algum. Esses ensaios são realizados em corpos de provas normalizados de seção retangular ou cilíndrica. Então, esses ensaios, numas aulas anteriores, eu não me recordo agora se foi na última ou na penúltima, falamos sobre as normas. Essas normas são adotadas medidas específicas que os nossos corpos de prova deverão obedecer para ser um ensaio justo, ok? Então, todo material ele deve ter essa forma geométrica, como está demonstrado aí no desenho, correto? No slide. E essa amostra, esse corpo de prova, que é a amostra do material no qual estaremos fazendo o ensaio nele, ele deverá seguir uma norma. Essa norma, ela padroniza as medidas de cada corpo de prova, para ser um ensaio justo e realmente todo mundo falar a mesma língua, ok? Não adianta, por exemplo, eu fazer um ensaio num ferro de 1 polegada de diâmetro, correto? Eu vou pegar uma barra de aço de 1 polegada de diâmetro com 500 milímetros e vou fazer um ensaio de tração. Se eu pegar uma mesma amostra do mesmo material, porém com 200 milímetros de uma barra de 3/8, que é muito menor, então o meu resultado vai ser totalmente outro. Então, quando eu quero fazer uma comparação bem feita, né, e que seja útil e que realmente fale a mesma língua que todos, a gente vai seguir esse padrão, e esse padrão é as medidas do corpo de prova nosso, correto? Então, aí para exemplificar, temos a medida, né, do nosso corpo de prova, tá aí. O diâmetro dele, do corpo, né, principal, deve ter 18 milímetros. A parte que vai estar sendo esticada em si, porque essa parte, percebe-se, né, vocês tiveram aula de desenho já. Não foi comigo, inclusive eu dou aula de desenho, né, para o primeiro módulo, mas vocês não tiveram aula de desenho comigo. Mas eu creio que vocês aprenderam isso. Então, nas duas regiões aí que está mostrando o corte da peça, essas regiões de diâmetro maior, que está marcada com 18 milímetros, essas duas partes são a parte que vai ser fixada nas garras da máquina de ensaio, ok? A parte interna, onde está mostrando aí 12,5 milímetros, essa parte será a parte onde será afetada durante o processo de ensaio, ok? Podemos perceber aí, né, que ele tem esse comprimento útil, seja de raio a raio de 50 milímetros, e na parte que ele começa a mudar de 12,5 para 18, ele estaria em 60 milímetros, ok? Nós temos um raio ali de 10 milímetros, e o comprimento dessa parte com diâmetro maior, ela deve ser de 60 milímetros, ok? Então tá demarcado aqui embaixo com letras, né, ó, a letra A equivale, a letra B, a letra C, ok? Então nós temos todas as letras aí demarcadas com os valores, correto? O gráfico de tração, ok? Também é muito conhecido como diagrama de tensão e deformação. Pessoal, como eu já havia falado com vocês, o meu TCC da faculdade ele foi realizado, né, através do ensaio de tração, correto? Foi um ensaio de tração de uma peça soldada.
de uma peça não, desculpa. Foram 4 peças com amostras, foram 4 corpos de prova, ok? 4 amostras do meu material. E em cada um deles eu fiz um tipo de solda diferente, correto? E aí eu levei na máquina de ensaio de tração e tracionei todos eles, ok? Os 4 corpos de prova com soldas de diferentes tipos, né? E eu fiz um 5º corpo onde eu não fiz solda nenhuma, porém ele obedecia a mesma medida dos outros. Então eu pude provar que esse gráfico realmente é um gráfico aí de amostra até para aço, correto? Então todo gráfico aí de ensaio de tensão e deformação, ele tem que partir desse tipo de gráfico, ok? Esse é o gráfico padrão que toda ensaio de tração deve obedecer, correto? Ele tem que ter todas essas marquinhas. Vamos estar explicando cada uma delas, ok? Só que essa explicação do gráfico eu estarei deixando para uma próxima aula, correto? Para a gente não encher muito a aula, ficar um vídeo muito extenso, correto? Já falamos sobre isso, vou estar deixando os vídeos mais ou menos em medidas aí mais ou menos parecidas, ok? Então, né, só para terminar esse slide aqui, temos uma fórmula à esquerda aí, que nada mais é que tensão é igual a força sobre área, correto? Então nós temos esse gráfico de tensão e deformação. É um gráfico exemplar, correto? E todo ensaio de tração deve obedecer esse gráfico, ok? Aonde a coluna na vertical, que é o nosso eixo de simetria Y, ele obedece à medida de tensão do nosso ensaio. E o nosso eixo de simetria X, que é o da horizontal, ele é a questão da deformação do material. Então a gente tem a elevação em tensão e a forma com que ele se deforma, né, de acordo com o ensaio. Vamos estar explicando cada parte, o que está sofrendo, em qual parte dessa tem um tipo de deformação específica, aonde acontece cada coisa do tipo aqui, tranquilo? Podem ficar despreocupados que vamos seguir com a matéria a partir desse slide, correto? O nosso slide vai ser desse aqui para frente, tudo bem? Então, galera, agradeço a todos, espero que tenha ficado bem claro, de forma bem nítida, né, o que fomos passado aqui. Mais uma vez, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar me mandando mensagem, seja pelo grupo, seja de forma privada, ok? Peço desculpa porque eu não vou estar podendo fazer a nossa live essa semana, correto? Já foi passado por orientação pela coordenação, tudo bem? Então, assim, já está alinhado com eles, mas na próxima semana estaremos fazendo a nossa reunião, né? A nossa aula pela live, correto? Espero que todos baixem o aplicativo Zoom. Novamente vou pedir aqui. Então, baixar o aplicativo Zoom ou o programa, quem estiver usando pelo computador ou pelo celular, tablet, seja qual for a forma que estão utilizando. Peço que vocês baixem, né, o que chama Zoom e lá estaremos fazendo a nossa live, correto? Então fica assim. Agradeço a todos e até a próxima aula.